Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, eu cumprimento a você na soberana e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos, livro da criação, livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo 3, está escrito: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Glória a Deus. Meus amados, antes de começarmos a fazer algumas explanação do texto, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua preciosa companhia, a você que tem cancelado os seus compromissos, a você que tem parado para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus o continue o abençoando, que Deus continue o guardando, que Deus continue o fortalecendo, que Deus continue sustentando a sua vida e te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Meus queridos, aqui existe um prazo, um plano estabelecido por Deus para a vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Senhor criou o ser humano com o propósito de lhe render graça, de lhe adorar, de glorificar o seu nome e de exaltá-los na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que lemos neste versículo, existe dois despertamentos ou duas condições para o ser humano. Em primeiro lugar, o Senhor revela que seu Espírito não agirá para sempre na vida do homem. Louvado seja Deus. Por mais que o ser humano, por mais que o homem tenta ser santo, por mais que ele seja santo, por mais que ele seja perfeito em algumas coisas, por mais que ele seja honesto, por mais que ele seja verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor, por mais que seja sério, seja homem de Deus, mulher de Deus. Aqui existe, porque aqui não está definindo gêneros, louvado seja Deus, ele diz que o seu espírito, isso aqui quem disse foi o Senhor, não permanece para sempre na vida do homem, porque o homem ainda habita em um corpo carnal. O homem, ainda por mais que seja santo, honesto, ainda existe dentro dele uma partícula, louvado seja o nome do Senhor, de algumas coisas que desagradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda existe dentro do homem um pensamento que não é de Deus. Uma, que nós fomos, como disse o salmista, fomos gerados em pecado. Uma, que nós somos frutos do pecado. Mas o pecado não pode habitar mais em mim. Mas a nossa natureza, queridos, é uma natureza caída. É uma natureza que ela ainda, louvado seja Deus, não está 100% purificada. O homem, ele ainda falha, ele ainda erra. O ser humano,
ele ainda muitas vezes na sua vida, ele vê pensamentos, ou existe pensamentos, atitudes na vida do ser humano que não visa com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ainda quero voltar a dizer que habitamos, que vivemos, que permanecemos ainda em um corpo pecaminoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o versículo em que lemos nos mostra, nos faz a entender, nos dá a entender, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é puro, que o nosso Deus é verdadeiro e que nele não existe nenhuma raiz de pecado. Bendito seja Deus, pois ele diz: o meu espírito não agirá para sempre na vida do homem. Louvado seja Deus. Pois, meus amados, tratando-se deste assunto, falando desta palavra, louvado seja o nome do Senhor, nós não somos 100%. Ainda existe falha na vida do ser humano. Ainda o ser humano deixa muito a desejar. Louvado seja Deus. E o Senhor nos chamou. Nós somos salvos, como já disse, pelas misericórdias de Deus. Ninguém pode bater no peito e se achar autossuficiente de ser digno da salvação, de ser merecedor da salvação. Não, queridos. Nós somos salvos pela graça. É pela graça que somos salvos. A graça nos alcançou através do Senhor Jesus. O Senhor nos deu e nos está dando sempre a oportunidade. Existe um tempo estabelecido por Deus. Existe um propósito estabelecido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui quem está falando é o próprio Senhor. O meu Espírito não agirá para sempre, ou seja, o Espírito de Deus, ele não permanece para sempre na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem os seus momentos do Espírito de Deus agir dentro de nós. Tem a hora do Espírito de Deus se manifestar dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para todos sempre, porque o ser humano, como já disse e quero voltar a dizer, existe no ser humano ainda pensamentos que levam a pecarmos, que levam-nos a entristecer ao Espírito Santo de Deus. Existe, louvado seja o nome do Senhor, o momento em que o ser humano tem as suas falhas, porque nós não somos 100%. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que o ser humano, ele diga, ele se acha que ele não tem cometido nenhuma falha diante de Deus, a gente comete, mesmo não querendo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes cometemos uma falha, cometemos um erro, cometemos uma infração, cometemos um delito. Queridos, santo só Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que às vezes eu mais me entristeço e que me deixa muitas vezes triste, louvado seja o nome do Senhor, porque existem pessoas feitas da mesma substância que eu e você somos feitos. E que pessoas que, louvado seja Deus, criticam da vida dos outros, que zombam da vida dos outros, se acham autossuficiente mais do que os outros, louvado seja o nome do Senhor, se consideram mais santo do que os outros. Não, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos todos iguais perante a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Existem pessoas que são mais graduadas na leitura, estudaram, tiveram, melhor dizendo, um estudo melhor, mas isso não nos faz mais importante do que os nossos amigos ou irmãos, do que o ser humano que o Senhor criou na face da terra, porque todos nós somos feituras
do mesmo Deus. Ele nos criou com o mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto nos diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Louvado seja o nome do Senhor. A carne, ela não quer se opor ao Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A carne, ela só traz em nós pensamentos contrários à vontade de Deus. A carne, ela sempre nos puxa, ela nos leva a cometermos um deslize perante a Deus. A carne, ela sempre traz em nós, ela sempre gera pensamentos pecaminosos. A carne, ela sempre nos leva para distanciar-se da presença de Deus. A carne, ela só quer as coisas desagradáveis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que todo dia matarmos esta carne com jejum e oração, para que ela não sufoque o Espírito, para que ela não imponha em nós diretamente. Não estou dizendo que horas não vem este pensamento, por mais que o ser humano queira ser honesto, ser fiel a Deus, tem momento que a gente falha. Por quê? Porque ainda vivemos em um corpo pecaminoso. Ainda vivemos em um corpo que deseja a permanecer no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é importante orarmos, jejuarmos e estar meditando na palavra de Deus. Bendito seja Deus. Pois a carne, ela nos leva sempre a querer pecar contra o nosso Deus. Louvado seja Deus. Então o Senhor está dizendo que o seu Espírito não permanecerá, não agirá para sempre na vida do homem, porque este é carnal. Bendito seja o nome do Senhor. E ele ainda diz que os seus dias são 120 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Que os dias estabelecidos, o projeto estabelecido por Deus para a vida do ser humano. Eu sei que muitos não têm alcançado esta possibilidade. Eu sei que muitos não têm alcançado este privilégio. Eu sei que muitos não têm recebido esta graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes não têm alcançado todo este tempo por causa, às vezes, da desobediência do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não têm alcançado todo este tempo sobrevivendo sobre a terra por causa dos seus pensamentos maus, por causa da carne que lhe leva a ficar distante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor estabeleceu um plano, uma condição para que o ser humano viva na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor determinou um prazo, ou tem, melhor dizendo, um prazo determinado para a existência do homem aqui na Terra. 120 anos. O que você passar disso aí já é uma graça imerecida, já é um favor de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esses 120 anos que o Senhor nos concedeu é para que a gente viva na sua presença. Para que nós venhamos, louvado seja Deus, estarmos ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo a sua vontade. Eu sei que muitas pessoas não têm alcançado todo esse tempo. Muitas pessoas não chegaram a gozar de todo este tempo. Mas o plano de Deus está estabelecido para todo ser humano. 120 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a humanidade escolheu, muitos, não estou generalizando, muitos escolheram não viver todo esse projeto, esse plano, este tempo estabelecido por Deus. Muitos tomaram as decisões erradas, muitos nasceram e morreram, louvado seja o nome do Senhor. Muitos trilharam caminhos distantes de Deus, por isso estabeleceu-se um limite.
na vida do ser humano. Por quê? Porque ele escolheu a viver a sua própria vida e não viver os planos de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E que para nós permanecermos com vida, para nós permanecermos o que Deus cumpre em nós, melhor dizendo, esse anos estabelecido, nós temos que viver na sua presença, porque Ele nos acrescenta aos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu quero aqui deixar esta breve meditação da Palavra de Deus e para encerrar, você deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, compartilhe estas mensagens e ouça com atenção. Vou ler o versículo mais uma vez e fica aí uma enquete para você responder. Diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Plano estabelecido por Deus. Eu quero deixar esta mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude e te conceda graça, misericórdia e bondade para que você venha viver muito tempo na presença de Deus. E que os seus dias sejam acrescentados. Que a sua família seja bênção de Deus. Que Deus abençoe, queridos. E muito obrigado por nos conceder esta liberdade, esta confiança de entrarmos na sua casa através desse meio de comunicação. Que Deus o abençoe.